Abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 13. Eu quero que você entenda que às vezes nós temos toda a melhor intenção do mundo em conhecer a Deus. Porque a Bíblia diz conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. E a Bíblia diz assim em Mateus 13, 44, diz assim: o reino dos céus é como um tesouro. Fala comigo, tesouro. Tesouro escondido. Meu Deus, quem não quer encontrar um tesouro escondido? Mas se o tesouro fosse aberto, não era mais um tesouro, era algo comum. Concorda comigo? E diz assim: um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Qual é esse tesouro escondido? Você pode falar, Jesus. Sim, com certeza, Jesus. Mas eu quero aprofundar um pouco mais o que é isso. Na verdade, existem níveis de glória de Deus. Talvez a revelação que você tenha da presença de Deus é uma. Mas Deus quer ampliar e Deus quer que você descubra um pouco mais profundo o que significa um ambiente da glória e da presença de Deus. Que não seja um culto isolado, mas seja um estilo de vida de busca intensa pela presença de Deus, né? E isso, Deus está com o coração aberto de entregar os seus tesouros para os seus filhos. Pergunta para o teu irmão: você é filho de Deus? Então você tem uma herança. Pergunta para ele: você é filho de Deus? Você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Nasceu? Então você tem uma herança. E por que você não desfruta dessa herança? Por que você não desfruta do maior tesouro? E é muito mais do que frequentar uma igreja. Maravilhoso, a igreja é linda, né? Eu sou engenheiro civil, eu amo olhar os detalhes, né? E sou meio arquiteto de alma, né? Já projetei muitos prédios, muitas casas. Então eu fico olhando, eu gosto dos detalhes, né? Como engenheiro. Mas por mais lindo que isso seja, por mais maravilhosa que seja essa obra, vou dizer para você, mais importante que isso é a presença manifesta de Deus. Porque não adianta nós construirmos um palácio se a glória de Deus não descer. E olha que eu sou engenheiro, eu amo obra. Amo. Estou o tempo todo mexendo, eu compro casa, resolvo tal, reformo. Lá em casa, meus filhos ficam desesperados. Eu amo, mas eu sei que existe um tesouro escondido. Então eu quero que você feche seus olhos e pergunte: Senhor, eu tenho encontrado esse tesouro? Eu tenho entrado em ambientes profundos, nos lugares secretos em Deus, e descoberto esse tesouro, que a Bíblia diz assim, é um tesouro. E no versículo seguinte diz que o reino de Deus também é como um negociante que procura pérolas. É uma pérola preciosa. Nós vivemos hoje no Brasil um tempo muito complicado, onde as pessoas, facilmente são seduzidas por uma boa música. Facilmente as pessoas são seduzidas eu posso dizer, pela beleza talvez da arte, da música ou das redes sociais, se impressionam com números que os homens colocam. Agora, o número de Deus não é igual ao número do homem. Talvez uma pessoa hiper conhecida na terra não é conhecida no céu. Talvez uma pessoa que tem números expressivos de redes sociais nunca se ouviu aquela canção. Talvez uma canção que explode na terra, lá no céu, os anjos nunca ouviram falar dessa canção. A minha pergunta é: nós vamos nos preocupar com o que os homens estão se preocupando, ou nós vamos entrar nos ambientes de Deus e descobrir essa pérola preciosa? Nós vamos estar porque a palavra mais certa é distração. Vamos estar distraídos tentando reconhecimento humano. Atualmente está em moda, né? Vamos ser reconhecidos publicamente. O nosso nome, nossos títulos. Sabe? Vamos ser aclamados. Queridos, o homem não foi feito para ser adorado.
O homem não é próprio de ser adorado. Nós não combinamos com adoração. Nós não somos chamados e não cabe ao homem sermos adorados. Em hipótese nenhuma, nós deveríamos estar em repulsa qualquer nível de adoração a nós. Porque não cabe ao homem nenhum tipo de adoração. E nenhum reconhecimento humano, por maior que seja, de títulos e pompa. Deus deveria estar nosso coração deveria ter repulsa dessas coisas. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, por mais correto ou certo ou errado, eu não sei, nós deveríamos entender os princípios bíblicos de um coração quebrantado e humilde. Porque a pérola de maior valor, esse tesouro escondido, não é dado aos grandes, e sim aos pequeninos. A Bíblia diz que ele escolhe esconder esses tesouros para os homens que se consideram grandes. E ele escolhe se revelar aos pequeninos. Então o segredo é você ter repulsa de ser adorado, porque não cabe ao homem essa adoração. Não somos chamados, não é próprio do homem qualquer tipo de elogio, qualquer tipo de adoração. Ah, mas é honra. Não. Há uma linha muito fina, e nós brasileiros, eu falo como brasileiro que mora fora há 11 anos, nós brasileiros temos um desejo de ser reconhecido. É algo que é inerente a nós. Nós não sabemos quem nós somos, nós temos uma crise de identidade terrível. Eu falo como brasileiro que mora fora, que já rodou o mundo todo, já fui ao Japão 3 vezes, rodei 44 países. Eu estou dizendo por propriedade, nós temos um grave problema de identidade. Onde nós queremos reconhecimento humano, nós precisamos do aplauso das pessoas, nós precisamos dos números, nós fazemos tudo, abrimos mão de princípios simplesmente para ter um aplauso de uma pessoa. E com esse comportamento nós vamos crescemos, fazemos tudo, pintamos de preto, nada contra isso, eu amo. Volto a dizer, eu sou engenheiro, arquiteto, eu amo essas coisas, mas nós colocamos o nosso coração nessas coisas mais do que no tesouro escondido, que é a pérola de maior valor. Aí vem a pergunta: estamos encontrando esse tesouro? Nós temos uma crise de identidade muito grande, e nós não sabemos o valor de ser filho. Para mim pouco importa se meu filho tem valor. Eu não sou nordestino não, né? Mas eu tenho 4 filhos. Diz que os nordestinos têm muito filho, né? Mas diga para o teu irmão assim: é importante ter filhos, porque eles fazem você crescer. Por quê? Porque você aprende a abrir mão. Você abre mão. O tempo todo você está abrindo mão. E quem tem 4, meu filho, abre mão o tempo todo. Mas amém. O que eu quero dizer com isso é que nós temos uma necessidade. Agora, meu filho não precisa estar vestido de pompa. Meu filho não precisa estar me mostrando nada. Eu simplesmente amo por quem ele é. É o valor de você saber quem você é. E nós temos essa crise muito grande como brasileiros. Agora eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 17, para você entender algo. Atos capítulo 17, nós vemos o apóstolo Paulo ali em Atenas, provando para todos ali, mostrando para os atenienses no Areópago. Não sei quantos já foram a Atenas, eu já estive lá no Areópago, que está em frente ao Paternon, aquela estrutura maravilhosa que tem ali, antiga. E ali a Bíblia fala em Atos 17, que o apóstolo Paulo, ele descreve uma das pregações mais eloquentes, mais lindas, que os filósofos e teólogos declaram como uma das maiores pregações no mundo inteiro. E ali ele diz assim, fala: a esse Deus que você não conhece, ao Deus desconhecido, é esse que eu quero dizer. E ele começa a descrever toda a maravilhosidade, a grandeza desse Deus. Mas no final, você percebe algo muito interessante. Você percebe no capítulo 17, versículo 33. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Em outras palavras, Paulo, ele teve a pregação mais eloquente, mais convincente, mais teólogo, pode dizer assim, de teologia, mas ele não teve o fruto que ele esperava.
certo? E aí o que acontece? Ele sai dali e vai para Corinto. Fala comigo, ele sai dali e vai para Corinto. São mais ou menos 25 quilômetros. Eu fiz esse trajeto não a pé, como ele fez, de cavalo, a pé, eu não sei. Mas eu fiz de carro. E quando ele chega em Corinto, abra comigo lá, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Ele diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Quer dizer, ele está dizendo: eu tentei andar na sabedoria do homem, eu tentei provar lá em Atenas, mas eu cheguei à conclusão que não vale a pena. Para encontrar essa pérola preciosa, versículo 7, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Eu quero falar da pérola oculta, eu quero falar desse tesouro escondido, eu quero falar daquilo que os homens não conseguem compreender na razão humana. É sobre isso que eu quero falar. Eu não quero falar como os homens e nos comportar como os homens. Os homens, eles valorizam o quê? A honra, eles valorizam o poder, eles valorizam o dinheiro, eles valorizam a beleza, eles valorizam o poder econômico e aquilo que impressiona, os números. Mas Deus tem um tesouro escondido. Deus tem um tesouro escondido, e esse tesouro escondido é que eu quero falar. E esse tesouro escondido, a Bíblia diz aqui, que Deus o revelou. Versículo 9: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus revelou-nos por meio do Espírito. E eu creio que esse é o maior problema da igreja brasileira hoje. Nós estamos distraídos com aquilo que nós provocamos. Nós somos uma sociedade distraída com números, com entretenimento. Somos uma sociedade distraída pelo talento. Mas não valorizamos a presença manifesta de Deus. E essa presença manifesta de Deus é o maior tesouro que nós podemos entender. Aqui a Bíblia diz aqui: nós, porém, recebemos o Espírito, não recebemos o Espírito do mundo, mas aquele que procede de Deus. A versículo 13 é onde eu quero chegar. Versículo 13, pode colocar? Diz assim: delas também falamos, não com palavras ensinadas com sabedoria humana. A gente precisa aprender a descartar palavras que são humanas e começamos a adotar palavras que são só de Deus. E continuando dizendo assim: pois vem de sabedoria de Deus, pois é loucura para aqueles que perecem, mas é o poder de Deus daqueles que são salvos. Um pouquinho antes aqui no capítulo 2, versículo 4, diz: a minha mensagem não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do poder. O poder de Deus só é liberado quando nós alinhamos os céus. Ontem eu estava ministrando e Deus falou comigo assim, não sei quantos músicos nós temos aqui, mas como nós dizemos, o Brasil se move pela música. Nós hoje cantamos músicas maravilhosas no Brasil. Maravilhosas. Hoje nós traduzimos canções, ou são canções compostas por cantores, autores maravilhosos. Olha, palavras de Deus, músicas coerentes, bíblicas. Porém, há uma lacuna entre aquilo que você canta e aquilo que as pessoas vivem. Nós cantamos canções apaixonadas: Senhor, eu te dou tudo, mas no fundo a igreja, ela está distraída, ela não consegue viver. Então é isso que nós precisamos entender. Espera aí, existe um tesouro escondido que eu não estou encontrando. Existe algo que Deus quer fazer que eu não estou compreendendo. Volta comigo lá agora em em João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Existia uma contenda: quem batizava mais? Os discípulos de João ou os discípulos de Jesus?
Qual é a igreja maior de Campinas? Qual é a igreja que mais se projeta na cidade? Ou qual é o ministério do Brasil que está em evidência? Quais são os números que os homens colocaram? É isso que a gente importa. Só que quando Jesus viu essa situação, olha aqui no texto, João capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus se retirou. A Bíblia fala que Jesus saiu da multidão e foi encontrar uma pessoa. Você prefere uma multidão sem Jesus? Ou uma pessoa que seja você encontrar face a face com Ele? Levante as suas mãos assim e fala: eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero encontrar esse tesouro de maior valor. Qual é essa peça que está faltando? Qual é esse tesouro, essa pérola escondida que eu não estou encontrando? Esse deveria ser o seu clamor essa manhã. Senhor, eu não estou vendo com os olhos de Deus, eu não estou entendendo com os meus ouvidos, entendendo o que Deus está falando. A minha canção é uma, mas o meu coração é outro. Eu estou distraído, impressionado com números, impressionados, mas no fundo eu quero provar alguma coisa para as pessoas. Ou você está encontrando verdadeiramente, sabe o que? Essa pérola de maior valor, ou o que arde no seu coração é um coração queimando por Jesus, e você não está nem aí para o que as pessoas falam ou pensam. Há 25 anos atrás, em Belo Horizonte, nós fomos pegos por um grande avivamento que tocou a nação. Muitos ministérios, não preciso nem citar, diante do trono, clamou pelas nações. Nívia Soares, meu Deus, David Quillan, Antônio Cirilo, tudo nasceu do mesmo movimento. Não sei quantos sabem de história. Nós todos saímos do mesmo lugar. E sabe qual era a visão daquela época? Uma geração sem face. Uma geração que não tivesse nome. Ministros chegavam ao ponto de ministrar de costas, porque não queriam, eles tinham repulsa de dividir a glória com Deus. Hoje é fotógrafo para tudo quanto é lado, é visão, não tem como. E o Espírito Santo fica assim: meu Deus, quando é que eles vão parar de querer dividir a glória com eles? Quando eles vão querer parar de se projetar com nomes, títulos, pompa? E quando eles vão morrer para si mesmos e vão entender que eu não divido a minha glória com ninguém? Sabe, eu só posso revelar a minha glória para aqueles que são pequeninos. E eles estão escolhendo uma parte que não é a melhor parte. Eles estão escolhendo a parte humana. E tudo vai ficar para aqui, na terra, queridos. Nós precisamos encontrar essa pérola de maior valor. E essa mensagem para você não é para você, é para o Brasil. Nós precisamos deixar de procurar os nossos próprios tesouros e começar a nos alinhar, porque não adianta uma canção linda como nós temos cantado, se as nossas canções elas não são coerentes com aquilo que nós praticamos. Nós precisamos praticar um estilo de vida de uma pessoa desesperada pela glória de Deus. O que significa uma pessoa desesperada pela presença manifesta de Deus? Lá mesmo em Angola, o ano passado, eu estava numa igreja, e muitas vezes Deus mandava assim: eu não quero que você vá para a prefeitura, eu não quero que você vá numa grande igreja, eu quero que você pegue o avião e vai lá encontrar uma pequena criança lá em Angola ou em Moçambique. A maioria das vezes eu ia para Moçambique, e lá você vai dar um abraço. Aquilo ali queimava meu coração. Mas quando eu estava lá no ano passado, nós tivemos uma experiência maravilhosa, porque tinha umas 500 pessoas mais ou menos, e era uma igreja muito simples. Muito simples. Pra você ter uma ideia, nem chão tinha. Era tudo piso de terra. E não tinha aparelho, não tinha telão, não tinha som, não tinha nada. Mas tinha glória. Tinha fome. Fome de Deus. Meu conselho para vocês é... E olha que eu sou engenheiro, eu amo construção, tá?
Continue construindo um lugar lindo, maravilhoso, porque isso é importante. Mas nunca perca o porquê de tudo isso. Porque não adianta um palácio sem a glória de Deus. Palácios tem muitos, mas a glória tem poucos. E eu estava ali naquele lugar, desesperado. Porque eu olhei, entrei ali e falei, Deus, não tem microfone, Senhor, não tem telão, não tem um músico me acompanhando. Eu estava sozinho. O que eu vou fazer aqui, Jesus? Como é que eu vou fazer? Eu estou acostumado com som, a gente tem uma equipe de música, a gente tem... Deus falou comigo, você só precisa de mim. E você só precisa aprender a ouvir a minha voz. Aí eu me lembro que eu fiz uma coisa assim. Eu mandei alguém na minha frente, mandei o Léo, vai lá e começa. Aí ele foi. Começou, enquanto ele estava lá, eu comecei, como espia, parei e falei, Deus, fala comigo. Se existe um tesouro, existe um código para abrir esse tesouro. Se existe uma pérola, existe uma fricção para que essa pérola seja liberada. Então todo culto, toda nação tem um código de acesso. Eu falei, Deus, eu preciso desse código para acessar esses altos lugares. O grande problema hoje, queridos, é que a gente substitui essa fome por um mecanismo que se chama talento, arte e beleza. E chamamos de presença de Deus. Simples. É mais fácil, eu não preciso de código de acesso. Eu apresento maravilhosamente bem. Aliás, a música linda. Aqui você ministra, lindo, lindo, lindo. Mas acessamos os lugares mais profundos. E às vezes a gente troca a nossa arte por esses lugares. E ali eu não tinha como fazer isso. Eu não tinha como fazer, não tinha nada. Ou é Deus, parece, ou vai ser um culto normal. Eu baixei os meus olhos e Deus me lembrou da história de Angola e da escravidão em Angola. E que a maior parte, se você tem ascendência negra, você veio de Angola. 90% dos escravos que vieram de Angola vieram daquele lugar. E aí... Deus me lembrou daquela canção Maravilhosa Graça, Amazing Grace, daquele autor que havia sido um traficante de escravos, não sei quantos já viram essa história, e ele se converteu, e ele disse, como é que o Senhor pode me salvar? Como é que o Senhor, eu fiz tanta maldade? E Deus falou comigo, essa é a ponte, a graça, 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 graça. Aí eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Deus falou assim, comece a cantar. Eu falei, eu não sei cantar essa música toda em português, que eu moro fora há tanto tempo. Eu falei, não tem problema. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I see.
Quando eu terminei de cantar, as crianças estavam rolando no chão, tomadas pela presença e pela glória de Deus. Aquele lugar que ninguém dava nada, aquele lugar que não tinha nada, aquele lugar que não tinha som, não tinha nada, mas havíamos acessado esse tesouro. Abra comigo em João capítulo 20, o Evangelho de João capítulo 20. Você vai entender algo, queridos. No momento que nós vivemos hoje, nós estamos exatamente como os discípulos. João capítulo 20, versículo 19, naquele mesmo domingo. Hoje é domingo, hein? À tarde, de manhã, mas ok. Os discípulos de Jesus estavam reunidos. Fala comigo, eles eram discípulos. Então o fato da gente não estar 100% alinhado com Deus, não significa que Deus não nos ama, e nem nós, não significa que nós não amemos o Senhor. Amamos o Senhor. Significa que não estamos 100% aprumados no que Deus quer fazer nessa próxima estação. Eu fiz uma pergunta ao Senhor: Deus, o que vai ser do Brasil? Deus, politicamente, talvez você não possa falar, eu posso falar, eu não moro aqui. Talvez você possa dizer assim: o que vai ser do Brasil politicamente? Deus, quem que vai ganhar as eleições? Senhor, o que vai ser da economia? E Deus me disse assim: fala com eles para descolar, não preocupar com isso. Porque talvez virão dias difíceis, mas a igreja vai viver o seu melhor momento. Porque nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, é que nós vamos encontrar essa pérola de maior valor. Porque hoje nós vivemos uma igreja satisfeita, cara. Hoje nós vivemos uma igreja iludida. Hoje nós enchemos estádios, mas nós não tocamos o coração de Deus. Hoje nós falamos de um evangelho onde o homem é o centro e perdemos a cruz como essência do verdadeiro evangelho. Hoje nós trocamos os valores onde o homem o homem está em evidência, os títulos estão em evidência, o nome está em evidência, os números estão em evidência. Mas Jesus foi deixado de lado. E Jesus está dizendo assim: aonde estão os meus pequeninos que têm fome pelo genuíno, pelo verdadeiro? João capítulo 4, aquela mulher samaritana que Jesus se encontrou, Jesus no meio-dia. Meio-dia é um dia difícil, um horário difícil para você buscar água. Mas estenda a tua mão assim. Jesus perguntou para ela assim: você pode me dar água para beber? E ela não tinha nada para dar. Em tempos difíceis, a gente não tem nada para oferecer para Jesus. Em tempos difíceis, onde a igreja está distraída, onde a igreja está tomada, onde as pessoas estão correndo atrás de agendas e lugar, ou propaganda, ou números, Jesus está dizendo assim: aonde tem alguém que está procurando a coisa certa? Nesses tempos mais difíceis, Jesus está perguntando assim: quais são aqueles meus amigos que não estão distraídos, estão famintos por essa geração sem face, essa geração em busca, essa geração tomada pela glória? Onde estão os famintos? E Deus está dizendo assim, e essa mulher somos nós, uma igreja que fica dizendo: mas você é judeu, eu sou samaritana, você não pode, é igreja tal, não comunica com a igreja tal, é uma briga de igreja, de irmãos, e Deus está dizendo assim: mas como diz isso na Bíblia? Pastor, não fala essas coisas, você vai ser cancelado. Não tem problema, querido, eu não moro aqui mesmo. Um dos motivos pela quais Deus me tirou foi isso: eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu estou aqui para liberar a palavra de Deus. Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz: se você tem alguma coisa contra teu irmão, nem de carne, deixa a sua oferta no altar e se reconcilia com ele. A igreja brasileira não se reconcilia. A igreja brasileira, ela coloca barreiras. A igreja brasileira, ela cancela pessoas. A igreja brasileira, nós fazemos isso porque somos grandes demais para nos humilharmos e nos quebrarmos.
Mas dentro da igreja, em Ezequiel fala que existe uma roda dentro de uma outra roda. Existe sempre uma igreja dentro da igreja. Existe sempre, e eu creio que existe aqui uma igreja dentro da igreja. Existe um povo que quer mais, Fabiano. Existe um povo que não se contenta com isso que tem sido oferecido. Existe um povo que deseja mais. Existe um povo que diz: isso aí não corresponde àquilo que eu fui tocado um dia, sabe? Existe um povo que quer mais de Deus. Existe um povo que entendeu que existe sim um tesouro escondido, existe sim uma pérola de maior valor, e que nós estamos nos distraindo, mas nós não estamos acessando esses lugares. Mas essa manhã, o convite de Jesus é para a mesa. Vem para a mesa. Vem para a mesa. Vem para a mesa. Se você for tocado por Deus, rios de água viva vão fluir do teu interior. Se você tocar essas pérolas, você não vai ficar distraído. Ninguém vai conseguir comprar você, cara. Esse é o meu maior problema. Fabiano, sabe, Fabiano me acompanha há quase 20 anos. Né? Ele sabe. Por quê? Porque eu não me movo pelos interesses de pessoas. Feche os seus olhos assim. Eu tenho fome pela presença de Deus. Os discípulos estavam trancados naquele dia, naquele domingo. Volta aquele texto. E ali, Jesus bate na porta. E eles não conseguiam entender a ressurreição. Quando ele bateu na porta, os discípulos olharam para ele, mas como nós estamos trancados? Hoje existe esse movimento. Jesus está batendo na porta e nós estamos trancados. E aí Jesus bate e diz: paz, 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 paz para o teu coração. Só uma coisa é importante: paz, paz. Jesus mostrou o seu lado. Jesus mostrou as feridas das suas mãos. E Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Vai lá e construa um mega ministério. Volta e grave 50 clipes para você ficar muito famoso no YouTube. Construa uma mega igreja, uma mega denominação e seja muito conhecido na terra. Foi isso que Jesus falou? Qual foi a ordem que ele deu? Sede cheios do Espírito Santo. E depois ele disse: faça discípulos. Em João capítulo 20 ele disse assim: sede cheios do Espírito Santo. A partir do Espírito Santo nós implantamos igrejas. A partir do Espírito Santo nós construímos, sim, levantamos ministérios, gravamos canções, tocamos as nações. Mas se o Espírito Santo não for a pérola de maior valor na sua vida, você corre o risco de estar construindo uma torre, como aquela torre de Babel em Gênesis 11. Eu vou provar para Deus que eu consigo construir um ministério. E Deus faz assim: vocês não são nada. Deus está procurando famintos, desesperados. Deus está procurando pessoas que não se impressionam com os talentos dos homens. Porque talento, meu querido, você pode cantar muito bem, mas foi Deus que te deu. Whitney Houston, a voz do século, morreu drogada numa banheira. Feche os seus olhos, queridos. Eu tenho fome. A mensagem que Deus me deu para
para o Brasil é essa. Quero beber existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas. Eu quero beber das tuas fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte. Fique de pé no seu lugar, levante as suas mãos assim para Ele. Eu não sei quanto a você, queridos, mas eu tenho fome de ver o Brasil tomado pela presença manifesta de Deus. Tem mais alguém junto comigo que tem fome? Que quer ver essa nação? Talvez você olhe para o Supremo Tribunal Federal do Brasil e fale: meu Deus, quanta injustiça. Talvez você olhe as leis, não sei se você sabe, as próximas leis que serão aprovadas no Brasil. Eu não vou poder falar sobre algumas coisas na Bíblia, eu vou continuar falando. Mas muitos vão ser presos. Se falar sobre submissão da mulher ao homem, tá? Se falar sobre contra o homossexualismo, se falarmos tantas coisas na Bíblia. No Canadá hoje é proibido, não sei se você sabe, citar alguns versículos bíblicos. O mundo está caminhando para isso. E a igreja calada. Mas nós esquecemos que a primeira igreja em Atos, depois da morte de Estevão, foi que nasceu a igreja de Antioquia. Foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de parecidos com Cristo, ou cristãos. Nós hoje não suportamos a ideia da perseguição. Nós não suportamos a ideia de sermos perseguidos. Porque o conceito humano nosso de cidadãos é: eu tenho o meu direito. Mas aqui, ó, a gente precisa pregar o evangelho, que você vai perder todo o direito. Deus não está procurando famosos mais, Deus está procurando fiéis. Dá-me de beber, aquela canção. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar
em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és a quem a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. O dom de tu, Messias, o meu Salvador. Tu és a quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. O dom, O Messias, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem Senhor, só tua presença é o que me basta. eu te levarei por onde eu for. No ano 2099, nós fomos tomados por um avivamento. Não foi só o Brasil, foi o mundo todo. Foi uma onda. E eu me lembro que eu saía do Brasil, ainda jovem, né, correndo atrás, aonde tem um avivamento, eu vou lá. Eu fui para a Argentina, eu fui para a Inglaterra, mas o que mais me impactou foi o avivamento que houve em Pensacola. Não sei quantos ouviram. Eu fui lá 2 vezes. Meu Deus. Meu Deus. Aquela cena ainda está gravada na minha mente. A gente chegava às 7 da manhã. Para o culto começava 8 da noite. 7 da noite, 7h30. 7 da manhã, as pessoas adorando. Quando os portões da igreja eram abertos. Quando a gente tocava assim no lugar, Jesus estava lá, cara. A gente não falava nem de oferta, sabia? Como se pastor não tirava oferta? Porque as pessoas vinham e entregavam carros, casas. Não se tirava oferta. Porque em épocas de avivamento, você entende uma mensagem que a gente é tão difícil para entender. Que o que você tem não é seu, é dele. Sabe, o difícil é a gente entregar tudo quando o homem está no centro. Jesus precisa voltar para o centro. Ah, se ele volta para o centro, meu Deus, se ele volta para o centro dessa nação, ele vai colocar em ordem o Supremo, ele coloca em ordem a Brasília, ele coloca em ordem, ele coloca em ordem a economia desse, ele coloca em ordem todas as coisas. Nós estamos trocando, nós queremos que a igreja idolatre homens, e não é assim que a coisa funciona. Tem alguém com fome? Eu queria chamar aqui na frente os mais famintos, aqueles realmente que têm orado por isso há muito tempo, estão com fome. A tua graça é o que me basta.
Levante as suas mãos, deixa Ele te tocar onde é que você está. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. O que adianta eu ganhar no mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei. Deixa eu te falar uma coisa. Em tempos de paz, você pode ter orações normais, mas em tempos de guerra, a gente precisa ter orações de guerra. Nós não estamos em tempo de paz. Satanás está rodeando o nosso Brasil já tem anos, olhando o que está acontecendo no país, e a igreja está assistindo, ele rodeando, e a gente está fazendo alianças com o inimigo, e nós estamos dizendo, tudo bem, fica aí, eu fico aqui, fica aí, eu fico aqui, sabe, deixa isso aí que não tem problema. Nós precisamos ter atitudes de guerra. A gente precisa entender que a verdadeira adoração é o maior instrumento de batalha espiritual. Então levante bem alto as suas mãos e comece a lutar, comece a pedir. E sabe, a maior guerra é quando você libera a sua fome. Levante as suas mãos e comece a dizer, Senhor, eu tenho fome. Eu tenho fome pela presença manifesta de Deus. Fala, eu quero mais. Aumenta o volume da tua voz, queridos. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos dá restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue,
de Jesus. Jesus, vou mais que a neve, vou mais que a neve, sim, neste sangue lava, mais alvo que a neve. Deus quer agora, essa manhã, sei que o horário já está terminando aqui, mas Deus quer que a gente possa acessar outros lugares. Mas a questão é, somente quem entrou nesses lugares, como o sacerdote entrava uma vez por ano, traz porções dos céus. Por isso que a gente se contenta com pouco, porque poucas pessoas têm acessado alguns lugares em Deus. Eu me lembro, alguns anos atrás, antes da pandemia, a gente foi fazer uma marcha para Jesus no interior da Bahia. E depois daquele movimento, a gente foi para uma igrejinha muito pequena, nem 100 pessoas. Mas quando nós chegamos ali, a glória de Deus desceu naquele lugar. E os anjos começaram a cantar. O culto inteiro foi uma canção que Deus nos deu. E mais do que uma canção, os anjos cantavam audivelmente. Pastor, eu nunca experimentei isso. Mas existe. Existem moveres que você nunca foi. Existem lugares que você nunca foi. Como assim? Existem níveis diferentes de glória que a gente não acessa. Não é porque a gente é mau, é porque a gente não busca. Segundo a Crônicas capítulo 5 diz que quando eles estavam reunidos em um só lugar, a glória de Deus desceu. Os sacerdotes não conseguiam ministrar. Então quando os sacerdotes conseguem ministrar, ele não pode ministrar. Deixa eu te contar uma coisa como é a verdade. Eu moro no país de maior som que existe no mundo. Não existe lugar no mundo que é como os Estados Unidos em termos de equipamento de som. E uma coisa eu aprendi, a excelência ela é importante até que ele aparece. Aplauda mais forte a ele. A excelência ela é importante. O som é importante. Tocar bem é importante. Se preparar é importante até que ele aparece. Quando ele aparece a gente não consegue fazer nada. Então aprendam, ministros de louvor, ministrem até que ele apareça. Ou ministrem para que ele apareça. Se vocês aparecem o tempo todo, ele não aparece. Segunda Crônicas capítulo 5 fala sobre o Shekinah de Deus, certo? Segunda Crônicas capítulo 7, 2 capítulos depois, que fala sobre o sacrifício ao templo. Os sacerdotes nem entrar no templo conseguiam. É como se você tivesse a glória de Deus aqui, o povo do lado de fora. As pessoas não conseguiam entrar. Isso só me remete a uma informação muito simples. Existem níveis de glória. Agora, se nós nos contentamos com ministros tocarem, manifestarem, eu só me lembro desse dia, quando Deus apareceu lá, né? Como Ele está aqui essa manhã.
Levante as suas mãos. Eu posso ouvir. Ele me deu essa canção. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus desceram neste lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus encheram este lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, meu amado Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. E eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, meu amado Jesus. Jesus, 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 os céus desceram nesse lugar. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. Assentados na mesa comigo. Meu amado, não me deixe sair deste lugar. Levante as suas mãos e declare: eu te adoro. Eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, meu amado Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Te adoro. E eu te adoro. E eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, meu amado Jesus. Jesus, 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 os céus desceram nesse lugar. E o meu coração, e o meu coração, ele queima por ti, Senhor. E o meu coração, ele queima por ti, Senhor. Declare bem alto agora. E o meu coração, e o meu coração, ele queima por ti, Senhor.
e o meu coração. Levante as suas mãos e declare: queima, Ele queima por ti, Senhor. E o meu coração, declare alto, e o meu coração queima, Ele queima por ti, Senhor. E o meu coração, Ele queima por ti, Senhor. Digno é, Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Só Ele é digno, só Ele é digno, digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Teu nome É mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Governos e poderes, Teu nome é sobre todos. teu nome É o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome sobre todo, e se os anjos cantam santo, toda criação, santo,
Tu és santo, santo. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a Ele a glória, oh, a Ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Pelo século dos séculos, pelos séculos
Não há outro, só tu és digno. Só tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Yeah. Tu és digno of it all. Só tu és. You are worthy of it all. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Day and night, night and day, incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, and incense arise. Day and night and day, let Até que o incense Senhor arise. venha dia e noite, suba de nossa dor. Dia e noite, Dia e noite, lugar de nossa adoração. dia e noite, dia e noite, dia e noite. Vontade de adoração nessa cidade, dia e noite. Suba, oh, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Oh, até que o Senhor venha. seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem, vem.
faz mais uma vez, Senhor. Derrama o som da chuva. Faz chover de novo nesta nação, encharcados pelo teu amor, focados na tua presença, Deus. Não distraídos pela glória do homem. Somos uma geração sem face. Somos uma geração que não busca o reconhecimento. Somos uma geração que não apenas cantam, mas arde de paixão, arde de paixão. Gera em nós um novo mover nesta nação. O Brasil não será liberto pelo Planalto. O Brasil não vai ser liberto pelos líderes espirituais. O Brasil não vai ser liberto com um novo governante. Não existe mito, não existe ídolo. Só existe o Senhor, o nosso Salvador, o nosso Salvador. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Para sempre, para sempre. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo. O teu povo, o que dizer? O que dizer? Aqui O que dizer? Santo, Santo.
sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado trono e ao Cordeiro seja o louvor. Declare: seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Levante bem alto as suas mãos e declare: poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Dê um forte aplauso ao Senhor, queridos. Se deixar, a gente troca até o jogo do Brasil, ficamos aqui direto, só adorando. Dê um abraço no seu irmão que está do seu lado aí. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe. Amém.